Tempos difíceis. Como viver em 2021 e não falar sobre isso? Mas Camila, nós não estamos em um canal literário. Agora nós vamos falar sobre problemas, pandemia, coisas que nos afligem até aqui no Primeira Viagem. Na verdade, hoje eu tô aqui porque eu quero dar 5 dicas para vocês de leituras que podem ajudar vocês em alguns momentos da vida assim mais conturbados, que podem ajudar aliviando a sua mente e te transportando para outros lugares. Então vem comigo, vamos ver essas dicas que eu vou dar para vocês. Bom, eu tive a ideia desse vídeo pensando assim, parando um pouco para refletir o quanto os livros têm me ajudado ultimamente, o quanto esse canal tem me ajudado. Porque vamos falar a verdade, gente, nós estamos vivendo num momento muito crítico. Eu acho que não tem uma pessoa que tá assim com a cabeça 100% livre e despreocupada de tudo no momento, não é verdade? Então a gente tem pandemia, a gente tem os nossos problemas pessoais, problemas financeiros, que hoje em dia muita coisa tá subindo de preço, eu sei que isso deixa a gente muito assim transtornado em alguns momentos. E a gente tem passado mesmo perrengue atrás de perrengue, não tem como negar. E a gente tem que parar um pouco para refletir, para pensar o que nos faz bem, o que a gente precisa priorizar na nossa vida para conseguir, então, sair mesmo de um estado de tristeza, de um estado de desânimo, de desmotivação, pra gente conseguir, então, manter uma energia mais elevada, uma saúde muito melhor, uma saúde mental melhor, pra gente viver bem e ter uma qualidade de vida um pouco melhor nos dias de hoje. E aqui nesse canal a gente só gosta de falar de coisa boa, deixar a tristeza de lado. Eu ligo o celular pra gravar pra vocês e assim parece que tudo some ao meu redor, eu fico super feliz, eu tento passar o máximo disso pra vocês. Adoro a interação que a gente tem aqui. Então assim, vamos falar de coisa boa, vamos dar dica de leitura pra vocês também terem alguns momentos de relax, alguns momentos descontraídos. E para esquecer um pouco e deixar os problemas de lado. E antes de eu passar essa lista para vocês com essas dicas, eu já quero pedir para você se inscrever se você não for inscrito. Já deixa seu curtir para não esquecer depois, se você gostar dessa ideia, gostar desse tipo de vídeo com indicações. E daí você me ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Muito obrigada! O primeiro livro que eu queria falar aqui com vocês hoje é o livro Feliz por Nada, da autora nacional Marta Medeiros. Quem aqui já conhece essa autora? Gente, a Marta Medeiros ela é ótima, muito boa mesmo. Pensa numa escrita maravilhosa. Eu não falei desse livro aqui no canal ainda, porque eu li ele já tem um tempinho bom, assim, acho que talvez uns 6, 7 anos que eu tenha lido. Esse livro é um compilado de crônicas. Crônicas curtinhas, assim, do nosso cotidiano. E a Marta Medeiros, ela escreve com muita propriedade e com muito bom humor. Ela tem uma narrativa muito boa, a gente lê esse livro rapidinho. Eu gostei demais na época que eu li. Eu nem sei porque eu não li mais nada da autora, porque eu gostei mesmo da escrita dela. Esse livro, assim, flui muito rápido. As crônicas têm de 2 a 3 páginas, assim, então a gente lê muito rapidinho. Olha só, por exemplo, essa daqui, ó. São 2 páginas, e a maioria 2 ou 3 páginas, acho que nem tem nenhuma mais do que isso. E a escrita é muito boa, é muito bem humorado esse livro, eu acho que vocês vão dar risada e vocês vão gostar muito. E é bom pra quem, assim, não tem tanto tempo disponível pra ler, então em 5 minutos você consegue ler uma crônica, já finalizar e guardar o livro, e eu tenho certeza que vai fazer bem de alguma forma pra vocês. O segundo livro que eu quero falar é A Pequena Livraria dos Sonhos. Já tem resenha aqui no canal também, se vocês não assistiram, depois vocês conferem, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas assim, essa história é uma história incrível pra gente, assim, se transportar mesmo pra outros lugares. As descrições são lindas, assim, dos campos, dos lugares que a Nina percorre. A gente vai conhecer, então, a Nina, nossa protagonista. Ela é uma bibliotecária que se vê, assim, desempregada. E, de repente, ela assume pra ela e pro mundo o seu grande sonho, que é ter uma livraria. Ela vê, então, um anúncio vendendo uma van e tem essa ideia de uma livraria móvel. Só que essa van e essa ideia, pra dar certo, ela tem que se mudar e ir pra outro país, abrir essa livraria, essa pequena livraria dela. Então, assim, ela encara esse sonho, vai com a cara e a coragem, a gente vê, assim, muita superação. Eu acho que esse é um livro pra nos dar, assim, muita esperança, deixa a gente com aquele ar gostoso, a gente parece que conhece mesmo os lugares pelos olhos e pela descrição da Nina, os lugares novos que ela tá descobrindo também. Então é um livro que eu indico muito, eu acho que a gente fica, assim, com a cabeça muito em outro lugar, muito transportada, e a gente fica com essa renovação, essa vontade mesmo de realizar sonhos, de fazer acontecer, cheio de metas, expectativas e vontade de colocar as ideias no papel, colocar em prática. Eu gostei demais, assim, esse livro tem um ar muito gostoso, deixa a gente mesmo com a cabeça muito bem. O outro livro, eu vou deixar a capinha aparecendo aqui pra vocês, que eu quero falar hoje, que é o livro Que Seja Doce, também tem resenha aqui no canal. É um livro da autora nacional Sara Fidelis. Eu gostei demais, eu também quero indicar esse livro porque é um romance, eu acho que romances também nos fazem bem. E esse é um livro que tem algumas cenas mais hot, eu falei um pouco mais na resenha,
mas é uma história também de superação. Assim, gente, muito boa, muito boa mesmo. Eu gostei demais desse livro, a escrita da autora é ótima, como eu já falei. E a gente vai conhecer nesse livro a Robin e o Dominique. Eles, assim, por um acaso do destino, eles acabam se encontrando, indo morar juntos, meio sem querer, assim. Ela acha que ele é uma mulher, ele acha que ela é um homem, tem uma confusão aí com os nomes. Tem um tom também muito divertido nesse livro, mas é um romance incrível, eles são dois personagens muito bem construídos. O romance deles, assim, é muito bonito de se ver mesmo, de verdade. E eles têm muito respeito e tem uma superação muito grande, que a Robin carrega vários traumas com ela. Então ela vai superando pouco a pouco, com a ajuda do Dominique, esses traumas. Vai se reconstruindo, então é muito bonito da gente ver e realmente deixa a gente com a cabeça assim nas nuvens, suspirando com esse romance incrível. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. O próximo, o quarto livro, Todas as Flores que Não Te Enviei, eu fiz até um projeto aqui no canal desse livro de algumas frases que eu lia diariamente pra vocês. Quem não conferiu, eu vou deixar a playlist aqui nos cards também. E esse livro é muito bom, inclusive para quem não tem o hábito da leitura, porque a gente pega assim, ó, ele tem frases bem pequenininhas em cada página, então dá para ler assim em uma sentada, você já consegue ler o livro todo, ou você pode ler uma frase por dia, 2 frases por dia, quanto você desejar. E tem algumas frases que às vezes tem um ar assim meio de romance, mas a maioria tem um ar mais assim de superação, de motivação mesmo pra gente. Eu indico esse livro aqui pra gente ler de vez em quando, uma frase ou outra. Ou se quiser sentar e já ler de uma vez também assim, eu tenho certeza que vai ajudar de alguma forma e vai tocar no seu coração. E você não estaria no canal Primeira Viagem se eu não indicasse nenhum thriller aqui pra vocês. E eu vou indicar o livro Em um Bosque Muito Escuro. Mas Camila, como assim? Minha vida já tá tão difícil, o mundo tá cheio de problemas, como que eu vou ler um thriller? Um livro com morte, com assassinato, com investigação? Eu não quero isso pra minha vida. Gente, tudo bem, se vocês não gostam desse gênero, mas pra quem gosta, eu tenho certeza que vai ser bom também esse livro, porque você consegue se desligar da sua realidade. Eu acho que a maior, sim, vantagem dos livros é essa. A gente consegue se transportar para outro lugar, para outra história, e esquecer a nossa realidade, deixar de lado alguns problemas, alguns perrengues. Às vezes a gente não tá muito bem, e a gente pega um livro e a gente parece que entra na história, entra no livro. Então, assim, se eu estiver vivendo aqui um conflito, se eu estiver vivendo uma investigação aqui, mas eu souber que não é da minha vida, pra mim não tem problema nenhum, eu vou gostar de ficar ligada nisso daqui e conseguir me desligar um pouco de alguns outros problemas pra ficar conectada 100% na leitura. Nesse livro nós vamos conhecer a Leonora. A Leonora é uma escritora que fica assim bem reclusa no seu apartamento, não tem muitos amigos e tal. Mas de repente, assim, uma amiga antiga do colégio, que ela não tem contato há muito tempo, convida ela para uma despedida de solteiro. Ela fica meio relutante, mas resolve ir, mas tá achando tudo muito estranho dessa despedida de solteiro, de terem se lembrado dela depois de tantos anos, mas ela vai. Ela tá lá nessa despedida de solteiro e tal, até que estão se divertindo, mas o clima é meio estranho já. Quando de repente a Leonora acorda no hospital, sem se lembrar o que aconteceu, mas com uma sensação muito forte de que alguma coisa muito ruim aconteceu. Então a gente vai entrar na cabeça dela e tentar assim juntar pistas, reconstruir o que aconteceu naquela despedida de solteiro e nas 48 horas que se seguiram, que é o momento que ela acorda assim do hospital sem memória, sem se lembrar o que aconteceu nesse intervalo. Então é muito bom de ler, é um thriller para virar páginas mesmo. A gente vai ficar totalmente concentrada, assim, compenetrada na história, tentando também entender o que aconteceu, o que tá por trás disso, teve mesmo alguma coisa ruim, quem foi culpado, o que aconteceu, a Leonora foi vítima, foi a culpada. A gente vai tentar, então, pela cabeça dela, pelas memórias dela, tentar entender tudo o que aconteceu, tudo o que se passou naquela noite. Gente, então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Conta aqui nos comentários pra mim o que vocês têm feito nessa pandemia, assim, pra aliviar a cabeça, pra espairecer, o que tem feito bem na vida de vocês. Eu vou gostar muito de saber também. Muito obrigada a todos. Um beijo grande, fiquem com Deus e até mais. E se vocês gostaram desse vídeo com a indicação de livros, eu vou deixar aqui então os lidos de 2020 para vocês clicarem também e assistirem depois. Alguns livros que eu li no ano passado. Eu ainda não terminei de contar toda a minha lista, mas eu ainda vou fazer a parte 4. E também a playlist de resenhas aqui do canal, quem quiser conferir, quiser dar uma olhada em alguma resenha, é sempre muito bem-vindo e eu fico muito feliz. Muito obrigada!